Ok, vamos lá. Hoje o papo é sobre a Ibovespa, com base num relatório recente da XP Research. Exato. Um relatório que traz uma visão bem interessante, né? Com dois lados. Pois é, de um lado, maio fechou bem, né? Alta de 1,45%, Ibovespa lá nos 139 mil pontos quase. No ano, já acumula 9,4% em 2025. Uhum. E muito disso veio daquela percepção de que, bom, o Brasil talvez se beneficie dessas tensões comerciais lá fora e também da ideia de que o ciclo de alta da Selic tá chegando ao fim. Só que aí o mesmo relatório dá uma esfriada, né? Sugere uma possível correção agora para junho. Mas, ao mesmo tempo, fala que o cenário de longo prazo continua bom. É essa dualidade. Um pé no freio no curto prazo, mas otimismo olhando mais para frente. Então, nossa conversa aqui hoje é para tentar entender isso melhor. Que fatores são esses que pedem cautela agora e o que sustenta essa visão mais positiva adiante? Perfeito. Acho que vale a pena começar por essa cautela para junho. Tem uns pontos bem específicos. Manda ver o que está no radar dos estrategistas para esse curto prazo. Olha, são basicamente 5 fatores. O primeiro deles é o tal do prêmio de risco do Ibovespa. Aham, que compara o retorno da bolsa com o da renda fixa, certo? Com as NTNBs? Isso. E o que aconteceu foi que, pela primeira vez desde 2021, esse prêmio caiu abaixo da média histórica. Foi de 7,2% para 5,3% agora em maio. 5,3%. E o que isso significa na prática? Menos atrativo. Quer dizer que a vantagem de correr o risco da bolsa diminuiu em relação aos juros reais, que ainda estão altos, né? Isso pode, incentivar uma realização de lucros. Para a bolsa subir mais forte, talvez precise de uma ajudinha dos juros reais caírem. Entendi. Menos gordura, digamos assim. Qual o segundo fator? As estimativas de lucro das empresas, elas foram revisadas para baixo, sabe? Ah, é? Para 2025 e 2026? Isso. Desde o começo do ano, as projeções de lucro por ação caíram uns 5,5% para 2025 e 5,2% para 2026. A Selic ainda alta, né, 14,75%, acaba pesando nos resultados de 2025. Faz sentido. Juro alto complica mesmo. E o terceiro ponto? Fluxo de investimento. E aqui, olha, a situação é um pouco delicada. Como assim? A gente continua vendo saques nos fundos de investimento, a alocação média em ações está baixa e o investidor pessoa física, parece meio parado. E aí sobra a dependência Do capital estrangeiro, exato. Esse é o ponto-chave aqui e um pouco preocupante. A gente está muito na mão do fluxo gringo. Se esse fluxo reverte por qualquer motivo, aí complica, né? Complica. Uma saída forte de capital pode derrubar os preços e isso já conecta com o quarto ponto, o indicador de sentimento da XP, que mede o termômetro do mercado, o humor geral. Perfeito. E ele bateu num nível de otimismo extremo. Tecnicamente, isso pode ser um sinal de topo de mercado, sabe? Quando tá todo mundo muito otimista, talvez não tenha mais para onde ir no curto prazo. É por aí. Pode indicar que o mercado não está mais tão barato ou sobrevendido. É um sinal mais técnico, mais relevante. Ok. E o quinto e último fator de cautela? São as incertezas macro, tanto globais quanto domésticas. Qualquer susto maior pode gerar aversão ao risco. Uhum. Isso leva à saída do capital estrangeiro, que a gente falou, e também pode afetar preço de commodity, que pesa bastante na nossa bolsa. Tá, entendi. Então, recapitulando rápido. Prêmio de risco menor, lucros revistos para baixo, dependência do fluxo externo, sentimento no extremo otimismo e as incertezas macro. São pontos claros de atenção para junho? Exatamente. Dá uma certa cautela, né? Pois é. Mas aí, como você disse, o relatório também traz essa visão otimista de longo prazo, o que segura essa tese mais estrutural para o Brasil. A tese principal é que, apesar desses solavancos de curto prazo, o Brasil ainda tem uma história de longo prazo bem atrativa para ações. E isso se baseia em outros 5 pilares. Ok, vamos a eles. Qual o primeiro? Demografia. A gente tem uma população enorme, 203 milhões, e ainda jovem, né? Idade média de 35 anos. Isso é bom para quê? Consumo, para oferta de mão de obra, e mesmo com o envelhecimento gradual, setores como saúde tendem a se beneficiar lá na frente. Certo. Potencial interno. E o segundo pilar? Nossa vocação como exportador de alimentos.
Isso garante uma entrada constante de dólar, o que é fundamental para a gente poder investir em infraestrutura, logística. Sustenta a balança comercial. Ok. Terceiro, imagino que sejam as reformas. Exato. O relatório continua reforçando a importância das reformas. Administrativa, previdência, privatizações, tudo isso para destravar valor na economia. Um clássico, né? Sempre na pauta. E um quarto pilar. A digitalização. Olha, se a gente conecta isso com o cenário geral, a adoção do Pix foi impressionante. Tem Open Finance vindo aí, potencial de inteligência artificial. Uhum. Isso pode gerar ganhos de escala enormes para bancos digitais, plataformas de investimento, infra de pagamento. A gente vê isso acontecendo, né? O potencial é nítido. E o quinto e último pilar do otimismo. Valuation e renda. O Brasil ainda é visto lá fora, e aqui dentro também, como uma tese de valor. Quer dizer, ações com preços considerados atrativos em relação aos lucros, essas coisas. Isso, empresas com boa rentabilidade, múltiplos que parecem interessantes, e a percepção é que o mercado ainda não colocou totalmente no preço os benefícios de um futuro ciclo de queda de juros, de afrouxamento monetário. Ok. Então, para amarrar tudo, temos os alertas para junho piscando o prêmio de risco, lucros, fluxo, sentimento, cenário macro. Mas, olhando adiante, temos a demografia, as exportações, o potencial das reformas, a digitalização e um valuation ainda interessante como pontos fortes. É essa a fotografia. Perfeitamente. A mensagem que fica é: precisa acompanhar de perto esses indicadores de curto prazo, fluxo e juros principalmente, mas sem esquecer desses fundamentos estruturais de longo prazo que continuam aí. Interessante essa visão dupla. E para a gente fechar, fica uma provocação, né? Já que a gente falou tanto da dependência do capital estrangeiro como risco agora, será que um avanço mais firme nas reformas aqui dentro, ou mesmo uma mudança de ânimo do investidor local, poderia diminuir um pouco essa nossa vulnerabilidade externa no futuro? Excelente ponto. É algo para a gente continuar observando, com certeza. Como esses fatores internos podem talvez mudar um pouco esse jogo da dependência externa. Fica a reflexão.